Ok. Bruno, quer dar um oi aí? Mesmo de câmera fechada, quer dar um oi para nós? Boa noite. Riciele também quer dar um boa noite para nós? Deve estar no mudo, mesmo problema que eu. Boa noite. É. Oi, boa noite, Riciele. Joia, Patrícia. Joia. Você também tinha entrado um pouquinho mais cedo, né? Ficou sozinha e saiu de novo. Sim. Tá aí eu voltei agora. Tá certo. Fique aí, suma não. Cadê o Bruno? Diga oi, Bruno. Olá, boa Você- noite, tudo Boa bem? noite, tá joia? Tudo jóia. Então tá bom. Olha, Adriana chegando. Bom te ver, Adriana. Aliás, bom ver seu quadrinho, né? Agora já dá Tá para joia? ver. Boa noite, Adriana. Agora ativou. Ó, a Fabiana chegando. Boa noite, Fabi. Aos pouquinhos a turma vai chegando. Adriana, seu áudio estava no mudo, a gente não escutou, viu? Depois você dá um oi para nós, a Fabiana também. Eu acho que todo O povo mundo está fica todo escondidinho, né? no mudo. Será que vai caber todo mundo nessa tela? Se Deus quiser. Se precisar, a gente passa, né? Eu moro É, perto do trem aqui, o trem vai passar de vez em quando. Por isso que eu coloquei até fone, porque eu falei, nossa, se eu não colocar fone, o trem vai me isso atrapalhar. Oi, mesmo. gente, eu estou na rua, por isso eu não estou aparecendo. Já já Ah, chego na tá. minha casa. Tudo bem, Muito Patrícia? bem. Tá Tudo joia. bem? Tá Tudo joia. Tá, bem, já Adriana. está. Mas eu estou aqui com fone para ouvir. Eu devo chegar uns 10 minutinhos, já chego, tá? Tá linda. Oi, Fabi, Tá, alegria também obrigada. te ver. Então tá, Adri, estamos te esperando. Tá. A Richelle. Olha, de Ela ficou sem confirmados, passou de áudio. 40 que eu fiz uma lista, mas o pessoal vai chegando aos pouquinhos, né? Isso. Acho que a Richelle está sem o áudio dela. É, Então, a Meninas, Patrícia aconteceu um Mineiro, né? probleminha aqui, desculpem. tem problema não. Então, a gente tem gente de Minas Gerais, Rio de Janeiro. No grupo tem Goiás, tem Recife, tem Manaus, tem Maranhão, tem gente ali do Brasil todo. Eu estou aprendendo agora, eu baixei agora, né, esse aplicativo. Para eu falar, todo mundo me escuta, Patrícia? Todo mundo, quando você fala, todo mundo te escuta. Ah, legal. Todo mundo te Que eu vi escuta, todo aqui mundo te vê. eu vi para falar. Eu achei que eu tinha que clicar ali para poder sair o meu áudio. Ó, a Fabi é de Maringá, tá vendo? Ó, lá do Paraná. Que maravilha, hein? Essa internet é maravilhosa, né? Quando a Aproximou muito, gente, né? demais, quando a gente usa ela com sabedoria, ela é muito boa, né? Isso mesmo. E Eu a tenho gente pensar assim, o tanto que a gente pode crescer e evoluir dentro de casa, né? Olha que maravilha. Não precisa isso. pegar trânsito, estacionar, deslocar, perder tempo, né? É muito E bom. assim, como ferramenta educativa também, né? Isso que você Sim, está fazendo é educação à distância. Você está educando através da tecnologia. exato. E eu acho que o futuro da educação vai mudar muito, né, com essa chegada da tecnologia, Isso, porque as coisas mudaram muito, né? isso. Vou esperar só mais 2 minutinhos e a gente começa, tá? Fica, O conteúdo em fica, si. fica tranquila, Patrícia. Se quiser esperar até um pouco mais, agora tem 8 minutos, né? Que foi É, combinado. deixa eu dar uma chamadinha no pessoal aqui do Esse grupo. horário, Patrícia, é um horário assim, particularmente bom para mim, mas que nem no caso da Adriana, né? Que estava na rua ainda. Eu acho que algumas pessoas talvez estejam ainda na rua, Ainda chegando, né? chegando do trabalho, né? Dos seus corre-corre. E você mestranda, né?
na parte de Então, neurociência. eu já defendo meu mestrado provavelmente já mês que vem. Eu já fiz a Maravilha. pesquisa de campo, eu estou na fase agora de tabular os dados na estatística, sabe? Sim, bacana. Você E vai aí, fazer se em Deus formato de quiser. pizza, os Ah, dados estatísticos? Você vai contabilizar em dados estatísticos em formato de pizza, em que tipo de formato estatístico? então, Na apresentação. os formatos de gráfico eu ainda não sei, sabe? A gente vai usar dois testes, eles têm até uns nomes meio estranhos. Porque já tem É, os aplicativos, né? Hoje que você baixa e o próprio tem, programa já você põe só a informação e ele já faz a tabulação. mas eu não vou usar um software, não, sabe? Eu acabei contratando um profissional dessa área, porque ele vai conseguir explorar melhor os dados que eu tenho e extrair desses dados outras coisas. Eu achei melhor, Ah, legal, porque bacana. a gente, quando estuda estatística, né, na graduação, no mestrado, é muito uma estatística assim, muito básica, né? E a É gente não verdade. consegue extrair tudo que tem ali. Então, eu falo, bom, eu gosto da neurociência, deixa a estatística para o estatístico. Isso mesmo. E eu fiz sociologia, eu sou socióloga, e eu reprovei, a única disciplina na graduação foi estatística, eu reprovei só Foi. essa. Não, não é fácil estatística, né? Não fiquei triste não, que eu fiquei assim, não, eu sou socióloga, deixa que os estatísticos que quebra a cabeça. É, é isso mesmo. Mas então vamos lá, gente. Eu vou começando aqui bem devagarzinho, e Tá aí a bom. gente vai ganhando fluidez, né? O pessoal vai chegando. Boa noite, Ana Paula. Daqui a pouco, se você quiser dar Tem um oi para a nós. Richelle, a Fabiana, a Ana Deixa eu ver quem Paula mais e o, chegou. o Bruno Noite. está desligado. É, mas aí vocês podem me chamar qualquer coisa aqui no chat, tá? E aí a gente vai se falando. Sim. Bom, então sejam bem-vindos, bem-vindas, né, oficialmente aí à nossa sala secreta. Por que que eu chamo Obrigada. de sala secreta, né? Porque quando a gente traz para o Zoom, eu penso que fica mais reservado, porque quando você abre ali no Instagram, no YouTube, tem o seu valor, tem a sua importância, mas às vezes as pessoas dão uma passadinha, né? Não fica todo o tempo. Quem vem realmente para uma sala secreta do Zoom é porque realmente é uma pessoa assim que tem o interesse de absorver aquele conteúdo, e dentro do Zoom eu tenho mais recursos, né? Então hoje eu trouxe, por exemplo, um teste, um resultado que eu vou comentar com vocês aqui do grupo, que inclusive já ouviram vários podcasts sobre esse teste, e eu vou conseguir explorar um pouco mais com a ferramenta da apresentação. Então, no Instagram a gente não tem esse recurso, e no YouTube eu acho que é muito pequenininho, eu gosto mais do visual aqui do Zoom. Então, acho que vai ser mais proveitoso. Então, para quem estiver aqui, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo assim de muito valor. E por que que eu chamo, né, pessoal, de mentalidade realizadora? O que que é esse significado para mim? Esse realizadora, ele tem dois sentidos. Primeiro, para você se sentir uma pessoa realizada, porque às vezes a gente olha ao nosso redor, a gente vê muitas pessoas, às vezes, com muitas posses, muitos bens materiais, mas essas pessoas não são realizadas interiormente falando, né? Não trabalha no seu propósito, não tem relacionamentos de qualidade, não vivem uma vida plena, né? Ela, na verdade, ela tem uma boa vida financeira. Isso é diferente de ser uma pessoa realizada. E, de acordo com a psicologia positiva, nós precisamos estar bem em 5 áreas, que a psicologia positiva chama que são as 5 áreas da felicidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas áreas. E uma mente que realiza. Por quê? Tudo começa aqui, na nossa cabeça. E a mente, ela é um fruto, né, dos processos biológicos do cérebro. Então, eu fui para as neurociências aprender um pouco da ciência do comportamento para entender essas questões da mente.
E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos assim, uns 15 anos de idade, eu era uma jovem, né, uma adolescente, que patinava muito emocionalmente, viu, Alexandra? O meu nível de neuroticismo, ele não é ali numa escala muito alta, mas hoje ele está em 66, a última vez que eu medi. E a minha emoção negativa vilã, ela sempre foi a raiva. E eu me senti uma pessoa assim muito inferior, vamos dizer assim, perto das minhas amigas, por ser uma pessoa muito nervosa. E eu não entendi aquilo. E essas questões do autoconhecimento, da inteligência emocional, elas me intrigam desde essa época. Então, eu comecei os meus cursos oficialmente de autoconhecimento em 2003. Então, eu tenho aí uma jornada de 20 anos já de cursos, de formações, de estudos, de leitura, e praticamente tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês é baseado, né, nessa minha estrada da busca por entender a nossa mentalidade, na busca por entender o que faz uma mente realizar coisas, realizar sonhos, metas, objetivos. Por que que algumas pessoas têm mais facilidade e outras têm mais dificuldade? E por isso que eu trouxe o teste de personalidade para vocês hoje, porque eu vou explicar alguns detalhes, por exemplo, academia. Por que que algumas pessoas aprendem rapidinho, né, o hábito de ir para a academia, de fazer escolhas saudáveis, e outras pessoas penam, têm muita dificuldade, parece muito sofrido, um esforço, e elas também se sentem assim como eu, né? Menos capazes, se sentem inferiores, se sentem como se tivesse um defeito de fábrica, né? E falando nessas 5 áreas da felicidade, tem muitas pessoas, às vezes, até no grupo mesmo, que eu pergunto assim: Fulano, me conta, quais são os seus 3 sonhos que você gostaria de realizar? Tem pessoas que já sofreram tanto nessa jornada aí da vida, que elas estão tão machucadas que elas guardaram o sonho dentro de uma gaveta e já nem lembra mais o que tem lá dentro da gaveta, né? Então, assim, é como se sonhar, como se realizar fosse sinônimo de sofrer, de machucar. Então, a gente vai falar um pouco disso. E o que que acontece quando a gente não realiza sonho, né? A gente fica ansioso, a gente fica frustrado, a gente fica angustiado, se sente incapaz. E há 30 anos atrás, quem não realizava sonhos ficava realmente ansioso e frustrado. Só que hoje a gente está no país mais ansioso do mundo, cercado de pessoas ansiosas ao nosso redor. E muitas vezes, algumas delas com o pezinho até já na depressão. E aí a gente tenta realizar os nossos sonhos, compartilhando com pessoas que estão com esses sintomas, né, de ansiedade e talvez uma depressão, que não nos apoiam, e aí você acaba, entre aspas, desanimando, estagnando e muitas vezes até o quê, gente? Adoecendo. E eu estou percebendo muito isso nas mulheres, principalmente. As mulheres, elas são mais sensíveis às emoções negativas, né? Isso é uma coisa biológica, isso é ciência, não é a Patrícia que está falando, né? A neurociência, ela diz isso. Enquanto aos homens foi dada a força física, a nós mulheres foi dada a sensibilidade emocional. Para quê? Para a gente cuidar melhor dos nossos filhos, para a gente perceber os perigos ao nosso redor. Porque se a gente não tem a força física, a gente tem a percepção do perigo. E a percepção é o quê? É o alerta do medo, é a empatia, né, com a tristeza do filho, é ficar, entre aspas, nervosa para tentar resolver um problema rápido. Então, a biologia do cérebro feminino, ele traz para nós essa sensibilidade. Só que hoje, se a gente não souber cuidar dessas emoções, o que a princípio era para ser bom, hoje, até as estatísticas têm demonstrado que nós estamos adoecendo. E adoecendo por quê? Não temos um estilo de vida saudável, temos um monte de atribuições, né? A mulher se sente culpada, ela tenta dar conta de tudo e não dá conta. E esse entorno nosso também ansioso e depressivo, né? Então, assim, tem pessoas que não sabem nem mais os sonhos,
Mas eu queria convidar vocês nesse momento para vocês pensarem o seguinte: o que que vocês não querem mais na sua vida? Em todas as áreas. Porque às vezes falta um pouco de clareza para a gente saber o que a gente quer, mas talvez se a gente começar a eliminar aquilo que a gente não quer, a gente consegue chegar no que a gente quer. Por exemplo, julho é mês de férias. Para quem tem filho, vai conseguir viajar com os filhos? Vai conseguir levá-los para onde você gostaria de ir, por exemplo? Ah, eu gostaria muito de levar meus filhos, sei lá, para Gramado, para o Nordeste, para Disney. Você vai conseguir fazer uma viagem com a sua família esse mês? Por que que você não vai conseguir? Tem muita gente que eu pergunto, fala assim, o que está te impedindo de realizar seus sonhos? A pessoa vira para mim e fala assim, dinheiro. E eu falo, não, o problema não é dinheiro. Dinheiro é a consequência. Para você fazer mais dinheiro, ou para você sair das dívidas, ou para você até conseguir economizar, você tem que ajustar a sua mentalidade. Muitas vezes não. Na maioria das vezes, exceto alguns casos bem pontuais, né? Em todo o endividamento financeiro, por detrás, existe um endividamento emocional. Tem muitas vezes, muitas pessoas, né, que estouram cartão, que compram demais para tentar suprir alguma carência emocional. Então, vamos lá. Você está satisfeito com a sua casa atualmente? Será que essa casa, ela representa com dignidade o tanto que você trabalha? Será que você mora na casa que você merece? Aonde que você gostaria de morar? Será que você está com o seu carro que você merece? Ou você está com aquele carro, né, já há bastante tempo, começou a dar problema, mas é o que você ainda dá conta de bancar, você ainda não dá conta de trocar por um carro novo. Falando do corpo, quando você se olha no espelho, você gosta do que você vê, você se sente bem com o corpo, né, que você tem atualmente? O que que hoje você já não aguenta mais? Teve outro dia uma amiga que falou assim, Patrícia, eu já não aguento mais esse povo me pedindo doação. Eu falei, mas por que, mulher, que você não aguenta? Não estou tendo nem para mim. E o povo ainda fica pedindo doação. Como é que eu vou doar se eu não estou tendo nem para mim? Então, assim, olha que ponto chegamos, né? Então, ela está correndo das pessoas que estão pedindo ajuda porque ela não está conseguindo pedir nem para ela. Isso não é normal, gente. Isso não é normal. Acontece? Sim, mas o normal não é esse. O normal é a gente ter prosperidade em todas as áreas da vida, né? Na carreira, nas finanças, nos nossos relacionamentos, na nossa vida espiritual, na saúde, né? Então, assim, muitas pessoas trabalhando em subemprego, né? Essa semana eu conversei com um rapaz, ele falou assim, bom, tem algumas situações eu estou num subemprego até conseguir uma coisa melhor. Então, o que é um subemprego? É um emprego que não está na sua área, é um emprego que não está alinhado com o seu propósito, mas você está ali para pagar boleto. Então, não é esse o normal. A gente precisa, em alguns momentos, pagar boleto? Sim, precisa. Mas não é só pagar boleto. A gente não veio nesse mundo para trabalhar e só pagar boleto. A gente veio nesse mundo para viver de verdade, para ter prosperidade, para crescer em todas as áreas. E a gente tinha, na minha época, né, por exemplo, de jovem, eu escutava muito uma crença que era assim: não se pode ter tudo na vida. Ou você tem um amor, né? Ou você, aquela coisa, sorte no jogo, azar no amor. É outra crença, né? Então, isso é mentira. Isso é mentira. Podemos ter tudo e devemos sim ter tudo. Então, quando a gente escuta não se pode ter tudo na vida, isso é uma crença que a gente aprendeu com a nossa mãe, que a nossa mãe aprendeu com a nossa avó, e que a nossa avó aprendeu com a bisa, e por aí foi. Então, vejam, não é normal vivermos como pessoas frustradas. Não é normal vivermos com essa ansiedade, com essa angústia, com essa sensação de incapacidade, né? Então, eu brinco que assim, ó, Deus planta alguns sonhos no nosso coração para nos desenvolvermos como seres humanos. Isso é o que eu penso sobre os sonhos. Os sonhos é o nosso motivador. E para a gente alcançar esses sonhos, a gente passa por uma trajetória, né, de aprendizado para a gente se transformar naquela pessoa
que realizou o sonho, mas não é o sonho em si, mas a pessoa que eu me tornei. Chegaram bastante gente aí, boa noite, pessoal. Então, deixa eu contar um pouquinho rapidinho da minha trajetória para vocês entenderem, né? Como que eu vim parar no desenvolvimento humano e daqui a pouco a gente entra na mentalidade realizadora. Eu acabei de terminar um mestrado em neurociências e desde 2015 eu atendo pessoas como coach, né? Eu me tornei Master Coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. E por que que eu fui fazer o coaching? Porque eu tive a experiência de passar por um processo de desenvolvimento na empresa que eu trabalhava. Então, antes de ser uma profissional, eu vivenciei o processo, eu vi a transformação em mim, eu vivi a aplicação das ferramentas, o cumprimento das tarefas, e eu percebi o seguinte, que quando a gente realmente quer uma mudança, a gente consegue essa mudança. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que que tem pessoas que mudam mais rápido e tem pessoas que têm mais dificuldade. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui agora com base na minha jornada, né, de 20 anos aí de autoconhecimento, eu estava falando com a Alexandra que eu comecei em 2003, com base no meu conhecimento aí das neurociências, eu até procuro muitas vezes não falar a língua, né, da neurociência para não ficar meio chato, e ficar um jargão, né, de profissionais. Eu gosto muito de pegar o quê? O conhecimento da neurociência e trazer para a prática, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade para perguntar, pode escrever aqui no chat, tá bem? E então o que eu vou trazer aqui para vocês, gente, vocês vão perceber que é uma rota de aprendizado, né? Para a gente, como é que a gente desenvolve uma mentalidade realizadora? Então, eu vou explicar para vocês os passos com base nesses meus 20 anos de autoconhecimento, com base na minha transformação pessoal e com base também na transformação dos meus clientes, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Vocês estão conseguindo ver já? Sim, Patrícia. Que tela que vocês estão vendo? Conta aí para mim. É porque eu tenho Eu duas tô, telas. eu tô vendo eu estou vendo na tela que no meio, né? Que são três. Uma que desativa o microfone, a que está aparecendo o seu trabalho e a outra é de todos os participantes. Ah, não, então peraí. O que que você está vendo da apresentação? Neuroticismo. Ah, você está vendo o neuroticismo, tá. Então peraí. Deixa eu maximizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar de tela. Peraí, só um pouquinho. Não posso. Nossa, mas aquela negócio de falta de andar. Olha, esse dia eu andei até lá perto da quadra, até o Luiz Matheus daqui, até o Luiz Matheus lá no caminhão. Fui normal, não senti cansaço. Eu andava daqui ali, ó, eu sentia cansaço. Mas agora eu acho que você está Pessoal, tem alguém com o melhor, microfone né? aberto aí. Acho que é Deixa eu um ver quem é que homem. está aqui. Se puder fechar os microfones, por gentileza. Vou compartilhar isso aqui, fica melhor. Ah, agora deu as 5 áreas da felicidade. Isso. Deixa eu voltar uma antes aqui.
aparecendo aí para vocês como desenvolver uma mentalidade, não é isso? Isso. E o que você quer da vida? Como desenvolver uma mentalidade realizadora? E agora, o que é uma MR? E o que é um MR? Pronto, então vamos lá. Então vamos começar, né? O que que é uma mentalidade realizadora? Primeiro, é uma mente que tem muita clareza daquilo que ela quer. Então, por exemplo, muitas pessoas, eu estou confusa, estou perdida, não sei o que eu quero. E isso é falta de autoconhecimento. Uma pessoa que às vezes sente assim, nossa, eu tenho muito potencial, eu sei que eu posso mais, mas eu não sei o que eu quero. É uma pessoa que não tem autoconhecimento. Então, uma pessoa com a mentalidade realizadora tem essa clareza, ela sabe o que ela quer. Qual que é o próximo objetivo? Pronto, é esse que eu vou correr atrás, vou me dedicar até ele chegar. É uma pessoa que sabe como planejar, né? Não é aquela pessoa que fica zonza. Nossa, eu quero um monte de coisa. Aí me perco, fico zonza, fico, né, andando em círculos. Então, ela sabe planejar, ela sabe quais competências ela precisa aprender. Por exemplo, hoje muita gente quer crescer no marketing digital, né? Quer crescer no Instagram, quer viralizar. O que as pessoas não sabem é que você precisa de muitas competências para estar no Instagram. É comunicação, é estratégia, é posicionamento, não é só postar, né? Uma pessoa com a mentalidade realizadora, pessoal, é uma pessoa que. Acho que tem alguém com o áudio aberto ainda, se puder fechar, por gentileza. Uma pessoa com a mentalidade realizadora, ela sabe como superar fracassos e aprende com os erros. O que eu chamo de fracasso, gente? O fracasso mesmo que deixa marcas são aqueles tombos grandes que a gente toma na vida, né? Então, vou dar alguns exemplos. Uma separação, uma traição na sociedade, por exemplo, uma falência de empresa, uma demissão, às vezes um relacionamento, né, tóxico, marcante, que machucou muito psicologicamente as pessoas, perdas financeiras, perdas, às vezes, né, de conquistas materiais, né? Às vezes, por exemplo, algumas crises econômicas que o Brasil já passou, a gente conhece várias, a pessoa teve que readaptar, por exemplo, a empresa, mudou de padrão de vida. Eu lembro de uma amiga uma vez que o marido tentou suicídio porque a empresa passou por uma grande queda financeira e ele não suportou esse movimento e tentou suicídio, né? Então, assim, o fracasso, eu classifico ele com diferente de erros pequenos, né? O que seria erros pequenos? Vamos lá. Um exemplo de novo fácil. Comecei na academia. Primeiro mês foi legal. Mas aí no segundo mês eu comecei a fazer escolhas ruins. Já comecei a faltar na academia. Então, o que você aprende com esses pequenos deslizes? Que se você não manter o foco, você não vai chegar no seu objetivo. Então, eu classifico diferente. Aprender com os erros, que seriam erros menores, e ressignificar esses fracassos, que são os tombos maiores. A pessoa com a mentalidade realizadora, ela tem inteligência emocional e ela busca uma ambiência correta. O que eu quero dizer? Se ela não está encontrando o apoio que ela precisa dentro de casa, na família, ela precisa se conectar com pessoas que busquem os objetivos que ela busca, que queiram crescer, que queiram prosperar. Porque muitas vezes a gente vem de um universo, né? O meu universo era muito isso, de muita escassez, onde o sonho era uma coisa muito ilusória, né? Eu lembro que uma vez uma amiga falou comigo assim, quando eu compartilhei com ela os meus sonhos, ela falou assim para mim: aterrissa, Patrícia, tipo assim, estou voando, né? Então o amigo, a amiga mesmo de verdade, ela não te traz para baixo, né? E tipo assim, se enxerga, né? O que ela quis dizer foi se enxerga. Quem você pensa que é? Mas o amigo, ele fala assim: você quer? Você quer alcançar? O que você precisa aprender? Que conhecimento você precisa buscar? Então, se você quer, bora! Então, a pessoa que tem essa mentalidade de realizar, de prosperar, de crescer,
ela não fica naquele papel de vítima. Ah, mas o marido não me apoia. Ah, mas a esposa acha que eu sou um doido. Ah, meus amigos acham que eu sou viagem na maionese. Não, então pera. Se você confia em você, se você confia na sua ideia, busque pessoas que comunguem do seu pensamento e vá realizar. Vá buscar essa ambiência, né? Não fique aí na reclamação. A pessoa tem coragem. Todos nós precisamos do medo. Até hoje, né, a gente escuta alguns famosos falando que antes de entrar em alguns festivais para cantar, ainda dá o friozinho da barriga, né? Então, assim, o medo ele nunca vai embora. O que a gente precisa é se preparar para a gente ficar maior que o medo. Então, a gente precisa formatar essa coragem para que mesmo com medo a gente o quê? Ande, a gente dê passos, a gente não fique ali estagnado, né, na inércia, na zona de conforto. E a pessoa tem bons hábitos. Por quê? Não é só hábitos de saúde. Tem pessoas que pensam assim, né? Ah, fulano é muito boa de hábitos, porque ela vai na academia todo dia, ela tem uma alimentação saudável. E muitas vezes, viu, gente, pessoas que têm bons hábitos de saúde, às vezes não têm bons hábitos de produtividade. Então, não quer dizer que fulano é bom de hábitos de saúde, seja bom também de hábitos de produtividade, de fazer todos os dias o que precisa ser feito para fazer mais dinheiro e progredir na carreira. É claro que a pessoa que já tem hábitos de saúde, elas têm mais facilidade de instalar hábitos de produtividade e sucesso. Mas nem sempre significa que pessoas com hábitos de saúde também têm bons hábitos de sucesso. Eu conheço, por exemplo, várias pessoas que são ótimas de colocar, né, o shape, de ir para academia, de fazer uma boa dieta, mas na carreira, mas financeiramente não tem bons hábitos. Então, é uma coisa também para a gente aprender. Então, para que serve uma mentalidade realizadora? Para realizar sonhos, para ter saúde mental, porque se você não realiza, você perde sua saúde mental. Porque quando você quer e não consegue, você fica triste, você fica com medo do futuro e você fica estressado. Além de outros sentimentos, né? Vergonha, culpa, e aí a gente pode listar aqui umas 20 sensações diferentes. Eu li uma frase há pouco tempo num livro que dizia o seguinte: se todas as pessoas amanhã dessem um passo na direção dos seus sonhos, os consultórios dos psiquiatras, dos psicanalistas iam ficar todas vazias. Porque muitas vezes a nossa doença é porque não realizou o sonho, é porque guardou, né? Tem um livro, ele chama Propósito. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E numa das passagens do livro, ele fala sobre a depressão, que a depressão é o amor represado. Seja o amor por nós, seja o amor por outras pessoas, seja o amor, talvez, por alguma coisa que você não realizou. Então, se você não realizou, represou, guardou, entristeceu. E hoje a gente tem visto, né, casos de o quão longe a ansiedade e a depressão têm levado muitas pessoas. Então, realizar sonhos faz bem para a nossa saúde mental, né? Se tornar uma pessoa plena, realizada e uma pessoa próspera, que é o que todo mundo quer, né? E eu tenho certeza que Deus fez todos nós, filhos do dono do mundo, para sermos prósperos. Eu não acredito que Deus fez a gente para vir no mundo, ter uma casa, um carro, um emprego e pagar boleto. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a vida é isso. Então, pessoal, quais são as 5 áreas, né, da felicidade? A área dos relacionamentos, que a gente pode separar em 3: relacionamento amoroso, familiar e com amigos. Então, para a gente ser uma pessoa plena e realizada, nós precisamos estar bem nesses 3 relacionamentos. Outro dia vi uma frase de uma mulher que passou por um relacionamento narcisista.
E uma frase que me fez refletir muito, e eu acho que foi muito assertiva da parte dela, é que ela disse o seguinte: eu poderia muito bem estar aqui reclamando que eu estava num relacionamento tóxico, eu abandonei meu casamento 2 meses antes dele acontecer, e poderia depositar a culpa toda nele, que a culpa é dele por ser narcisista. Mas hoje eu me pergunto, por que que eu estava lá? Por que que eu fui parar num relacionamento desta não qualidade? E eu achei muito maduro esse posicionamento dela, porque depois que ela passou por tudo que ela passou, que ela foi buscar, né, ajuda, autoconhecimento, terapia, ajuda psicológica, ela entendeu quais os fatores que levaram ela até esse relacionamento. Então, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente fica ali no papel de vítima, né? Achando que a responsabilidade por tudo que está acontecendo conosco é só do outro, mas não é. Só que a gente não sabe disso. E muitas vezes a gente só vai aprender isso depois que a gente passa, depois que a gente sofre, né? Mas começando a falar um pouquinho do inconsciente, né, que às vezes domina a nossa mentalidade, convidar vocês para pensar, principalmente na esfera dos relacionamentos. Ah, não tenho bons amigos. Tá, se você não tem bons amigos, por que que você continua nesse estado? Vamos fazer novas amizades. Ah, o meu relacionamento não é bom, meu relacionamento amoroso. Beleza, por que que você continua nele? Ah, o meu relacionamento familiar não é tão bom. Família, a gente não consegue simplesmente deletar, né? Mas a gente também não precisa suportar tudo que nos machuca. A gente também pode se esquivar de algumas situações. A gente também pode se proteger de alguns lugares, né? Vida espiritual, carreira. Gente, carreira, quanto mais cedo você descobrir qual é o seu propósito, mais chances você vai ter de ter sucesso e realização. Porque o que é trabalhar no seu propósito, trabalhar na sua missão? É trabalhar em algo que você já nasceu com esses talentos. E tem pessoas que passam uma vida trabalhando naquilo que paga os boletos, mas não é aquilo que deixa a pessoa feliz, mas é aquilo que paga as contas dela. Quantas vezes eu já escutei isso? E não sei se vocês conhecem a parábola dos talentos, né? Está na Bíblia. Deus deu para cada um de nós os nossos talentos. E a gente precisa multiplicar esses talentos no mundo. E depois prestar contas, né? Então a gente não ganhou alguns talentos quando a gente nasceu para deixar guardado. Para a gente ficar só pagando boleto e deixar ali a nossa missão guardada. Então, a realização na carreira, ela é fundamental para essa nossa sensação de pessoas realizadas e pessoas prósperas. Saúde. Só tem mentalidade realizadora quem cuida da sua saúde. Como eu falei lá no início, né? Uma cabeça boa é resultado dos processos biológicos do cérebro. Quando eu falar do neuroticismo, vocês vão entender o quanto é importante cuidar da sua saúde física. Sono, comida boa, beber água, gente, beber água. Muita gente infarta agora no inverno porque não bebe água, né? Então, assim, loucura. Tem uma estatística que fala o seguinte, né, na medicina do estilo de vida, que de cada 10 mortes, 7 poderiam ser evitadas por mudanças no estilo de vida. Então, para ter cabeça boa, você precisa ter um estilo de vida bom. Por quê? Muitas pessoas falam assim: ah, Patrícia, eu queria ter mais coragem. Só que quando a gente fala de coragem, a gente tem a coragem intelectual e a gente também precisa ter a coragem física. É aquela coragem que a gente chama de ânimo, disposição, energia. Porque às vezes a sua mente quer, mas o seu corpo não acompanha. Porque é um corpo, né, desnutrido, é um corpo às vezes, né, que está cansado, está sedentário. Ele não consegue acompanhar o pique do seu cérebro. Então você precisa cuidar da sua saúde física para você ter saúde mental. E precisa cuidar da saúde mental para ter saúde física, né? É uma duplinha que a gente tem que cuidar. E as finanças, como eu falei lá no início também,
O problema não é que a gente não tem dinheiro para realizar sonhos. O problema é que está faltando alguma competência para a gente fazer mais dinheiro e conseguir recursos para realizar os nossos sonhos. Então, vamos lá. Tudo começa, gente, com autoconhecimento, como eu falei para vocês, né? A gente tem que trazer clareza. O que eu quero? Que rota que eu vou seguir? Por onde eu começo? E uma das formas de buscarmos esse autoconhecimento, hoje eu trabalho muito com a personalidade. Por quê? Existem, pessoal, dezenas de testes de autoconhecimento. Por que eu gosto do Big Five? Porque hoje é a teoria mais aceita nas neurociências. E por quê? Dentro da psicologia tem várias teorias da personalidade, mas a teoria dos Big Five é a única que considera uma parte biológica. E que tem que considerar, né? Vocês concordam comigo? Eu trago um pouquinho da minha mãe, eu trago um pouquinho do meu pai. E a outra parte da personalidade, de acordo com a teoria dos Big Five, é o ambiente, aonde a gente cresceu, aonde a gente foi lapidado. Então, na personalidade, eu posso afirmar para vocês assim, ó, que 80% ou até mais, em alguns casos, dos nossos bloqueios, das nossas travas, daquilo que nos segura no dia a dia, que você fala assim, rapaz, eu não estou entendendo de onde que vem essa tal da procrastinação. Eu tento, mas não sai do lugar. Eu tento, mas eu volto. E hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, detalhado, algumas origens que a gente consegue investigar do teste de personalidade. Inclusive, disponibilizei ele no grupo, né, para algumas pessoas. Então, vamos conversar aqui, ó. Para quem fez o teste, viu que o teste ele traz um resumo dos 5 traços. O que é Big Five? É os 5 grandes fatores de personalidade. O primeiro fator é a extroversão. Tem muitas pessoas que às vezes falam comigo assim, Patrícia, eu sou muito tímida. E às vezes não é timidez, às vezes é introversão. Então, de um lado da escala, a gente tem extroversão, que todo mundo sabe, né? O que é uma pessoa extrovertida, comunicativa, que gosta de se relacionar. Quando chega numa festa, conversa com um, conversa com o outro e faz uma rodinha. O introvertido é aquele que gosta de ficar mais na dele. É o tipo de pessoa que gosta de ficar na sua própria companhia. É uma pessoa que gosta mais de trabalhar sozinha e se sente bem com isso. Então, Patrícia, tem traço certo, traço errado? Não tem. O que você precisa observar na sua personalidade é: a minha personalidade está alinhada com o que eu quero hoje para a minha vida, com o que eu quero alcançar, com o que eu quero atingir? Esse é o ponto. Então, tem alguns traços de personalidade aqui, por exemplo, que tem mais dificuldade com a autodisciplina, que vocês vão ver daqui a pouco qual que é o traço. Então, por exemplo, se você é uma pessoa da área financeira, que trabalha com números, que trabalha ali mais reservado, ser uma pessoa introvertida para você pode ser bom. Porque talvez uma pessoa extrovertida, ela pode conversar demais e se distrair. Outro traço é a amabilidade. A amabilidade é onde nascem as pessoas agradadoras, que muitas vezes o quê? Esquecem de si mesmas para viver pelos outros. Então, daqui a pouco a gente vai ver a escala da amabilidade aqui detalhada. A conscienciosidade é onde está o traço da autodisciplina, do esforço, de se comprometer e cumprir. Então, pessoas, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe aqui, é uma pessoa que tem a conscienciosidade alta. Então, é uma pessoa que se esforça, que cumpre o que promete, que tem autodisciplina, que tem autoeficácia. Mas pessoas que fizeram esse teste e que a conscienciosidade deu baixa, são pessoas o quê? Que para se esforçar vão gastar mais energia. Para formar um hábito, vai gastar mais energia, porque a autoeficácia e a autodisciplina são baixas. E aí você pergunta assim, Patrícia, tem como mudar minha personalidade? Claro que tem. Só que tem alguns traços aqui que são mais fáceis de mudar.
Tem outros traços que exigem esforço, mas é possível mudar. Então, da conscienciosidade, que é um traço que vai te gastar mais energia. E o cérebro, ele não quer gastar energia, ele quer economizar energia. Mas se você quiser realmente, com passinhos diários, você vai conseguir mudar a sua personalidade. O neuroticismo é onde moram as nossas emoções negativas. Pessoas que têm o neuroticismo alto, minha gente, eu digo para vocês assim, ó, de cara, precisa mudar o estilo de vida se quiser ter saúde mental e inteligência emocional. Eu brinco nos meus treinamentos que, assim, gente, a inteligência emocional, ela nasce na sua noite de sono. Porque se você não dorme bem, no outro dia você já acorda mal-humorada, irritada. E o último é a abertura para a experiência, a abertura para o novo. E pessoas que têm esse traço, né, a abertura para a experiência numa menor escala, são pessoas que têm dificuldades de fazer qualquer tipo de mudança, porque elas não estão abertas para mudança. Então, o que quer dizer isso, Patrícia? Talvez meu pai não era muito aberto a mudanças, ou a minha mãe não era aberta a mudanças. O meu ambiente onde eu nasci e cresci era um ambiente de muito medo. Então, o arriscar, o tentar, não era permitido lá em casa. Meus pais gostavam ali do que era seguro, né? Então, gostavam do que era certinho, preto no branco, era CLT. Empreender, jamais. Empreender é muito arriscado. Então, se você cresceu nesse ambiente, a sua personalidade foi esculpida com abertura para o novo em escala baixa. Então, quando você entende a origem das suas travas, você clareia em que sentido? Você não tem um defeito de fábrica, né? Você não é inferior a ninguém. A sua personalidade foi talhada num ambiente, né, propenso a esses traços de personalidade, além de você trazer uma carga biológica de pai e de mãe. Existem alguns estudos que dizem o seguinte, que na formação da personalidade, aproximadamente 40% dela é biológica e 60% é fatores ambientais. Então, esses fatores ambientais a gente consegue mudar. Então, digamos, a gente desaprende o velho para aprender o novo. Então, a neuroplasticidade do cérebro, ela entra nesse aspecto, né? Então, eu desaprendo para reaprender. E todos os dias a gente vai implementando alguma coisa nova para mudar esses nossos traços de personalidade. Então, vamos lá. Meu computador agora não quer mudar. Vamos lá. Ah, mudou aqui no mouse. Vamos lá. Então, a extroversão e a introversão, já falei um pouquinho dela, eu vou avançar aqui para a amabilidade. Olha só. Por que que aqui nascem as pessoas agradadoras? Olha só, a gente tem o altruísmo aqui dentro, né? Então, é o quanto eu quero, né, ser bom para as outras pessoas, ou essa pessoa que é muito altruísta. A cooperação, o quanto eu coopero com os outros. O ego está aqui dentro, né? O que que é o ego? É aquela pessoa que sabe... O que que é a modéstia? Aqui ele chama de modéstia, mas é o ego, na verdade. Então, uma pessoa que tem muita modéstia, ela é humilde para aprender, ela pede ajuda. Uma pessoa que tem a modéstia baixa é uma pessoa que tem mais dificuldade de pedir ajuda, né? É uma pessoa que tem mais dificuldade de dizer, não sei, preciso aprender. São pessoas, olha só, que confiam muito nos outros, são muito simpáticas com as outras pessoas. Então, quem tem a amabilidade muito alta, como é o caso dessa pessoa aqui, ó, que tem 84 de pontuação, é uma pessoa agradadora de outras pessoas. Com certeza, ela está se deixando, em muitos momentos, pela família, pelo marido, pelo chefe, pelo trabalho, e ela está ficando em segundo plano. Quando eu falo aqui, ó, da conscienciosidade, olha onde que está aqui a autodisciplina. Olha só. Autoeficácia.
Então, se a pessoa tem a conscienciosidade muito baixa, ela vai ter dificuldade de implementar qualquer hábito. Ela vai ser mais procrastinadora. Se o esforço dela aqui, ó, que é o primeiro item da conscienciosidade, se o esforço de realização dela for baixo, no caso dessa pessoa que é muito alta, uma pessoa que executa muito, mas se fosse o contrário, é uma pessoa que procrastina mais. Então, pessoas que têm a conscienciosidade baixa são pessoas mais procrastinadoras. Então, a origem da procrastinação dessa pessoa está aqui na personalidade, está aqui na biologia dela. Então, por isso que é importante a gente conhecer, a gente ter autoconhecimento, né? Olha aqui o que compõe o neuroticismo, ó. Índice de raiva, de ansiedade, de depressão. O quanto você tem autocontrole. Então, essa pessoa aqui, ela tem um neuroticismo muito alto e ela tem a imoderação muito alta. O que é imoderação? Ela não tem autocontrole. Autoconsciência muito baixa. E quando a gente tem o neuroticismo muito alto, olha só, a gente tem uma vulnerabilidade emocional muito alta. E o que quer dizer isso, pessoal? Vulnerabilidade emocional muito alta. Eu sofro mais com os meus erros, eu sofro mais com os meus fracassos. E aí, quando algo na minha vida dá errado, eu entro ali num universo de sofrência e fico ali por muito tempo. Então, quando você já faz o seu teste de personalidade e vê que o seu neuroticismo é alto, eu sempre digo para as pessoas, pessoal, comece pelas emoções. Se você não equilibrar suas emoções, você não vai ter cabeça boa para realizar quase nada na sua vida. Porque você vai estar lá com medo, você vai estar lá triste, você vai estar lá com raiva. Não flui nada com esse estado emocional. Então, fez o teste de personalidade, viu que o neuroticismo está alto, imediatamente você já tem que cuidar do seu estilo de vida. Como é que está seu sono? Você tem que ir para a academia. Por que a gente tem que ir para a academia? Veja, em resumo, a gente só tem 2 estados emocionais. Ou a gente está bem ou a gente está mal. Vamos simplificar o aprendizado, né? Então, quando a gente vai para uma academia, faça esse teste. Um dia que você estiver nervosa, nervoso, estressado, preocupado, vá correr na esteira. Mas vá correr, no mínimo ali é uma velocidade 8. 30 minutinhos. Você sai de lá diferente. Por quê? Porque acontece uma liberação de 3 neurotransmissores do bem-estar. Quais são eles? Endorfina, serotonina e dopamina. Então, o jogo emocional do cérebro é isso. Quando eu estou tranquila, eu tenho o quê no meu cérebro? Eu tenho GABA, é um outro neurotransmissor. Se eu estou muito estressada, aí eu já vou para a questão hormonal, né? Que é o cortisol. Muitas pessoas, inclusive, confundem neurotransmissores com hormônios. Quem libera hormônio é o sistema endócrino. Quem libera neurotransmissores é o sistema nervoso. Então, tem algumas pessoas que confundem isso. Então, vejam, eu vou para atividade física, libero química boa. A química boa sobrepõe a química ruim. Então, hoje, academia, alimentação saudável, meditação, sono e outras técnicas que a gente pode falar, né? Acupuntura, uma yoga, o mindfulness, são todos elementos, inclusive cientificamente validados, que aumentam a nossa sensação de bem-estar. Então, se você é uma pessoa que sofre de raiva, ansiedade e depressão, estilo de vida já tem que mudar para ontem. Eu brinco que é a vacina emocional que a gente precisa tomar, né? E o último traço, pessoal, é a abertura para o novo. Então, por exemplo, ó, esse aspecto aqui da imaginação. Pessoas que pararam de sonhar têm a imaginação muito pequena, né? Eu falo que a nossa criança interior, ela adormeceu. E tem pessoas que precisaram crescer muito rápido, assumir responsabilidades muito rápido. Pessoas que não tiveram nem tempo de brincar, que aos 7 anos, por exemplo, já cuidava dos irmãos, já cuidava da casa, e tiveram que abandonar os seus sonhos. Então, não tem a imaginação
desenvolvida, mas ela é aprendida. Aventura, o espírito de aventura, né, que a nossa criança tem de essência. Então, pessoas que têm dificuldade para a mudança, medo do novo, medo da mudança, 80% de chance. Na escala de abertura para o novo, é uma escala muito pequenininha. Porém, olha que legal. Dos 5 traços, a extroversão, a abertura para o novo e a amabilidade são os traços mais fáceis de se mudar. A conscienciosidade e o neuroticismo levam um pouquinho mais de tempo, mas também é possível mudar. E o neuroticismo, quando a gente alinha com o nosso estilo de vida, a gente consegue respostas bem mais rápidas, tá? Então, eu diria que aqui, ó, dos 5 traços, o que vai exigir mais esforço de mudança é a conscienciosidade, mas que também é possível de mudar. Pessoal, até agora, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está bem claro, bem objetivo, Patrícia. Pronto. Então, eu vou avançando aqui. Então, pessoal, eu comecei o autoconhecimento pelo teste de personalidade, pelo que eu falei para vocês. Cerca de 80% do que nos bloqueia está aqui. Então, a partir do momento que você responde um questionário desse, são 300 perguntas, e a resposta vem para você, e que eu faço toda uma devolutiva, eu consigo... Muitas pessoas falam assim, nossa, Patrícia, você me descreveu. Mas não fui eu que descrevi. Você respondeu as perguntas, e o relatório, que é muito assertivo, ele traz o seu reflexo, né? Então, para a gente construir essa mentalidade realizadora, começa se conhecendo. E muitas pessoas não estão habituadas a falar de si mesmas. A gente não aprendeu isso com os nossos pais, a gente não aprendeu isso na escola. Então, a gente realmente tem que buscar esse conhecimento num curso, numa imersão. E os relatórios, eles facilitam isso, eles verbalizam para nós muitas coisas que a gente não sabe dizer. Depois dessa etapa do autoconhecimento, o que a gente precisa fazer? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sonhadora, que eu tenho muitos objetivos. Então, não dá para realizar todos de uma vez. Então, a gente precisa do quê? De um planejamento para que eu possa executar e realizar o que eu quero. Então, eu costumo dizer para os meus mentorados, né? Pessoal, a gente tem um ano. Vamos estabelecer 4 objetivos para realizar num ano. Mais do que 4, dependendo do tamanho desse objetivo, não tem como realizar. E às vezes é por isso que muitas pessoas ficam frustradas, porque chega ali em dezembro, faz uma lista gigante, né? Aí a gente brinca que a criança sonhadora entrou ali no comando, né, para escrever um monte de listinha de sonho. Só que quando o adulto pega aquilo para realizar, ele vê que não cabe dentro de um ano. Então, você tem que escolher o que é a sua prioridade e por que você quer realizar aquilo. Muitas vezes, as pessoas querem realizar sonhos dos pais, de outras pessoas, mas que aquilo não é uma coisa verdadeira dela. Então, depois que ela tem o autoconhecimento, ela planeja. Tem uma competência que ela ainda não tem. Eu até falei no podcast para vocês, né? O que separa a gente de um sonho, de um objetivo, é uma competência que a gente não tem. E as pessoas com mentalidade realizadora, elas sabem que falta ou um conhecimento, ou uma habilidade, ou um comportamento, uma atitude que ela ainda não tem. Outro dia, uma moça do grupo falou assim, Patrícia, eu queria ser uma pessoa mais comunicativa, porque pessoas mais comunicativas são promovidas na empresa com mais facilidade. E eu disse, faz sentido. Porque uma pessoa comunicativa, ela expressa o que ela deseja, ela expressa o que ela quer. Ela vai no gerente dela e pergunta assim, gerente, o que eu preciso fazer para eu chegar nesse posto que eu quero? Então, ela vai e fala, ela se comunica. A pessoa, né, talvez ali, ó, introvertida na dela, fica ali quieta, esperando que a promoção chegue. E às vezes até reclama depois, nossa, meu chefe não me olha, meu chefe não me vê. Não, vai lá e se faça ser visto.
Então, a pessoa que tem já essa mentalidade desenvolvida, para cada objetivo que ela quer alcançar, ela consegue entender o que falta para ela alcançar. Então, ela tem essa clareza, ela busca quem pode me ensinar, com quem eu posso modelar. A pessoa que tem a mentalidade realizadora, ela sabe tomar decisões. O que é tomar decisão, gente? É fazer escolha. E muitas vezes também a gente começa escolhendo aquilo que a gente não quer mais. Uma vez eu dei um exemplo no Instagram que eu fiz uma operação ano passado, uma cirurgia, e eu tive que dormir no sofá 35 dias, porque eu não podia deitar. E eu não conseguia mais voltar para a cama, porque o meu corpo tinha acostumado a dormir no sofá. E eu falei, gente do céu, olha só que ponto chegamos. O cérebro, ele é muito adaptativo. E ele se acostuma até com o ruim. Eu falei no início do vídeo que eu moro perto da linha do trem, e quando eu mudei para cá, eu estranhei que o barulho ele é muito alto. E hoje em dia tem horas que o trem passa, eu estou tão focada que eu nem escuto mais barulho. De novo, cérebro adaptativo. A gente se acostuma até com o ruim. Será que vocês estão acostumados aí com alguma coisa ruim na vida de vocês, que acabou se acostumando, né? Com um relacionamento meia boca, com um trabalho meia boca, mas que paga as contas, com um corpo meia boca, porque tá preguiçoso, mas não reflete, né? Aí fica sem autoestima, fica sem autoconfiança, se sente inseguro, insegura. Tem muitas mulheres, né, que às vezes vão se cuidar depois que o relacionamento acaba, porque aí bate aquela culpa, né? Será que ele me deixou porque eu não estava me cuidando mais? Claro que não é só isso, mas normalmente com as mulheres essa ficha cai quando isso acontece, né? Então assim a gente brinca no desenvolvimento pessoal que ou a gente aprende no amor ou a gente aprende na dor. E muitas vezes, na maioria das vezes, é pela dor que algumas fichas caem. É nesse momento dolorido que a gente, deixa eu acordar para a vida, deixe eu prestar atenção no que eu estou fazendo. Tem muitas mulheres, né, que às vezes nunca foram trabalhar, não têm uma renda própria, e de repente o marido larga. E ela tem filho, e ela nunca trabalhou na vida, e o marido talvez não tenha dinheiro para pagar pensão. E aí, o que vai ser dessa mulher? E aí a mulher não se separa porque ela não tem como se bancar financeiramente. Isso é uma vida boa? Não é uma vida boa. É uma vida, né? Eu me acostumei com o ruim. Por que eu me acostumei com o relacionamento meia boca? Porque eu não tenho um caminho, uma mentalidade, uma força, não sei por onde começar para buscar uma renda, para ter minha independência financeira, para conseguir bancar meus filhos, para conseguir morar sozinha, para conseguir sair desse relacionamento abusivo ruim. Triste, né? Então, para tomarmos decisões, para buscarmos soluções, a gente precisa ter essa mentalidade boa, né? Essa cabeça boa. O inconsciente, pessoal, vou passar umas pinceladas aqui, como é que o inconsciente nos atrapalha. Eu vou começar de baixo para cima. Eu acho que tem algumas pessoas aqui que são da minha geração, e os Mamonas Assassinas era uma banda muito famosa. Eu não vou me lembrar ao certo quando eles morreram, mas há pouco tempo eu descobri uma crença que eu tinha e que eu já sofri algumas coisas em função dessa crença. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês entenderem como que o inconsciente pode ser um vilão, uma trava, e às vezes a gente acha que é o destino, né? Quando os Mamonas Assassinas morreram, eles tiveram um sucesso muito relâmpago, assim. Apareceram na mídia, de repente estavam em todos os programas de televisão, fizeram sucesso e a banda inteira morreu num trágico acidente de avião. E aquele acidente, ele me deixou uma crença que quando a gente realiza sonho, a gente morre. É como se na minha cabeça tivesse ficado assim: quando eu realizo meu sonho, como era dos Mamonas, né, seria uma banda famosa,
acabou a nossa missão na Terra e Deus chama a gente de volta. Então, para mim, ficou essa crença. Quando a gente realiza sonho, a gente morre. E eu fiquei me sabotando em vários objetivos, porque eu pensava assim, meu Deus, será que depois disso eu vou morrer? Quando eu comprei meu primeiro carro, foi naquela época do CrossFox amarelo, vocês lembram? Meu primeiro carro foi um CrossFox amarelo. Eu tirei ele na concessionária. E eu achava que eu ia morrer depois do carro. Por quê? Olha só, gente, isso que eu senti, muitas pessoas sentem e não sabem o que é. E eu vou contar para vocês o que que é isso. Nesta época que eu comprei o meu carro, eu estava vivendo uma fase profissional muito boa. Eu tinha acabado de ir para Paris. No ano anterior, eu tinha ido para os Estados Unidos. Estava com uma outra viagem internacional. Estava ganhando um salário muito bom na época. Na época eu brincava que eu tinha um salário de ministra, né? Era mais de 20 mil reais na época. Isso era o quê? 2009, 2010. E aí eu comprei meu carro zero. E eu achava, gente, que eu ia morrer a qualquer tempo. Porque eu falei, gente, as coisas estão dando muito certo. Mas por quê? A nossa mente acostumou com coisas, né, sofridas, que tudo tem que ser muito batalhado, que tem que ter trabalho árduo demais. O trabalho árduo, o difícil é que era o normal para o meu cérebro. As coisas dando certo para minha cabeça era algo novo, era algo diferente. O meu cérebro ainda ele não tinha entendido que o normal era a prosperidade. Ele achava que o normal, o seguro, o conhecido era o trabalho, o esforço, era morrer de trabalhar, era acordar às 7 da manhã e trabalhar até meia-noite, que eu fiz isso muito tempo. E quando eu comecei a colher os frutos, ele não reconhecia isso como normal. E olha para vocês verem onde chegou. Eu achava que eu ia morrer. Então, isso é o ambiente conhecido e desconhecido para o cérebro, que às vezes ele nos confunde. E tem muitas pessoas que estão ali presas numa gaiola e não têm coragem de sair pela portinha que está aberta. Por quê? Porque a gaiolinha do sofrido é a gaiolinha do conhecido. As pessoas ali, ó, com pouca abertura para o novo, mesmo a portinha estando aberta, mesmo ela querendo voar, ela vai ter mais dificuldade de bater as asas. Por quê? Porque a gaiolinha fechadinha é o que o cérebro dela conhece. A liberdade lá fora, o bater asas, ele acha que é perigoso, porque ele ainda não conhece esse ambiente. Do mesmo jeito que o meu cérebro achou que quando eu comprasse meu carro, o CrossFox amarelo, eu ia morrer. Porque a prosperidade era um ambiente diferente. Então, na época, eu fui para terapia para entender isso. Né? Na época, eu ainda nem imaginava que a neurociência podia me responder. E hoje ela me responde. Crenças sobre dinheiro. Nós temos muitas crenças, gente, sobre dinheiro. Quando eu era criança, pessoas de sucesso, empresários de sucesso, eram pessoas que passavam a perna nas outras pessoas, eram pessoas que davam golpe, eram pessoas que não pagavam impostos, por isso que elas tinham muito dinheiro. Então, quando eu era criança, e as próprias novelas, né, da Globo ensinaram isso para gente, que o rico era o vilão e o pobre era o mocinho. Então, criou-se essa crença. Então, se você tiver muito dinheiro, você vai ser visto pelas pessoas como um vilão, como uma pessoa que trapaça. E tudo isso fica na nossa mente nos sabotando. Pertencimento familiar, né? Se eu for rica na minha família, as pessoas vão vir pedir dinheiro emprestado. Se as pessoas da minha família verem que eu estou bem de vida, elas vão começar a achar uma pessoa metida, exibida, que está desfazendo das pessoas da família. E por isso você sabota o seu crescimento. O triângulo disfuncional aqui são 3 papéis que a gente assume, muitas vezes sem querer, e um desses papéis é o papel de vítima. Né? Então, o que eu vou falar só da vítima, para a gente não estender muito, que eu tenho outros
A minha internet oscilou aqui, não foi, gente? Isso aí. Deixa eu voltar aqui de novo. Vocês me ouviram até onde? Que Eu estava falando da vítima? Vocês conseguiram ouvir da vítima ou não? Isso, da vítima. Pronto, então eu vou continuar. Então, estava falando, né, que a mulher que às vezes fala assim, eu não consigo realizar meus sonhos porque meu marido não me apoia. Tá aparecendo para vocês a tela do inconsciente? tá assim, Patrícia. Beleza. Então, pessoal, muitas vezes a gente fica nesse lugar de vítima, esperando ser salva pelo marido, esperando a promoção que o chefe vai te entregar de bandeja, esperando às vezes ser salvo por uma herança, ser salvo por aquele prêmio da Mega Sena, ser salvo por um curso milagroso, né, que vai te prometer 1 milhão, de 0 a 1 milhão em 6 meses, não sei, hoje tem muitos cursos assim, né? Então, a vítima, quando ela está ali na posição de vítima, ela está esperando. Patrícia, desculpa, o seu áudio não está saindo. Pode ser ainda o seu sinal que está fraco, eu não sei. Ainda está mudo, ó. Peraí. Voltou? Voltou? Sim, Voltou? sim, voltou agora. Beleza, beleza. Olha o Paulo, entrou na sala, Paulo. Tô te vendo aqui. Bom te ver por aqui. Então, gente, olha só. A virtude da coragem. Olha que interessante isso. A coragem, ela é constituída de 4 forças: da honestidade, da bravura, da perseverança e do entusiasmo. Lembra que eu falei para vocês da coragem física? É aqui, ó, o entusiasmo. Então, muitas pessoas acham que ter coragem é só enfrentar o medo.
Mas não é só isso. Uma pessoa virtuosa, com a virtude da coragem, ela é honesta com ela mesma. Então, o simples fato de você se posicionar para o seu marido, para sua esposa, para o seu chefe, aquilo que você quer, você está sendo honesto, honesta com você mesma. Isso é uma força de caráter. Essa atitude, ela compõe a sua coragem. A bravura, ela está ligada àquela coisa do ser destemida, né? De não desistir diante das dificuldades. A perseverança, ela compõe a coragem. Então, aquelas pessoas que desistem, elas têm a coragem muito frágil, né? Às vezes ela é boa de começar, mas ela não persevera, porque diante também dos obstáculos ela fraqueja. Então, a coragem, olha só, ela é composta de 4 forças. É a soma dessas quatro forças de caráter que formam a nossa coragem para a gente ir para a vida, para a gente realizar aquilo que a gente quer realizar. Tudo certo aí? Vídeo e áudio? Sim. E por último, né, mas não menos importantes, a pessoa com a mentalidade realizadora, ela tem bons hábitos. Por que eu deixo os hábitos, gente, por último, né, na minha metodologia da mentalidade realizadora? Não adianta você falar assim, vamos lá, eu quero ter o hábito da higiene do sono. Não, vamos mais fácil, o hábito da leitura. Então, a partir de amanhã, você diz que você vai ler 10 páginas de um livro todos os dias. Mas, se você não começa investigando o porquê que você tem dificuldade de instalar um novo hábito, se você não investiga se realmente a leitura ela é importante para você, ela vai te deixar mais próxima de atingir os seus objetivos, não adianta você tentar implantar ali um hábito na marra, porque você vai ficar frustrado, como todas as outras vezes. Então, primeiro, a gente tem uma jornada anterior, antes de chegar nos hábitos. Porque depois que você trilhou toda a rota que eu vim desenhando para vocês, descobrindo tudo o que atrapalhava a minha implementação de hábitos, você vai ter muito mais possibilidade agora de começar a ler 10 páginas todo dia, de começar a ler 5 páginas todo dia, ou uma página todo dia. Porque agora você entendeu que a autodisciplina pode estar lá na sua personalidade, você pode descobrir que você já começou e parou muitas vezes, não é perseverante, te falta uma força de caráter. Então, vamos primeiro resolver o antes, para depois chegar nos hábitos e ter muito mais chance de sucesso. Porque as pessoas, às vezes, né, vão naquele mito, se eu repetir durante 21 dias, eu vou implementar um hábito. E aquilo é uma mentira. Tem um estudo que foi feito com, não me lembro quantas pessoas, e que a média para você conseguir implementar um hábito ficou em 55 dias, se não me falha a memória. Então, isso de implantar um hábito em 21 dias é mentira, né? É uma falácia. Então, gente, depois de tudo que eu coloquei aqui para vocês, vem a pergunta, né? Por onde que eu começo, do ponto de vista, assim, do detalhe? Por onde que eu começo? Como eu começo? E eu já disse para vocês que a gente começa pelo autoconhecimento. E depois a gente vem trilhando uma rota. Mas é só o teste de personalidade? Não, não é só o teste de personalidade. A gente tem que ver lista dos sonhos, a gente tem que ver lista de competências, tem que fazer um mapeamento de forças de caráter. Tem outras coisas aí no autoconhecimento para compor a sua jornada da mentalidade realizadora. E agora eu peço a permissão de vocês para apresentar o meu método que eu trabalho hoje, que é a mentalidade realizadora. Porque é o seguinte, uma coisa é a gente pegar dessas 12 estruturas que eu comentei com vocês, capítulos, retalhos soltos. Outra coisa é você ter desenhado um método de construção, um passo a passo. Primeiro eu faço isso, depois isso, depois isso.
o pilar número 1 se conecta com o número 8 e com o número 5 em alguns momentos. Então, você precisa ter uma estrutura, tem que ter um passo a passo, tem que ter um método. E eu criei esse método, de novo, baseado na minha transformação pessoal, nos meus 20 anos de autoconhecimento e também na transformação dos meus clientes. A maioria de vocês que estão aqui vieram do Instagram. Então, lá no meu Instagram tem até um destaque, né, com alguns depoimentos. Depois, se vocês tiverem curiosidade, podem dar uma olhada lá. Então, pessoal, o que é uma mentalidade realizadora? Ele é um programa de desenvolvimento pessoal. O que é um programa? A gente vê muito hoje imersões de 3 dias, de 4 dias de desenvolvimento pessoal. São bons, mas são aplicações diferentes. Essas imersões que a gente faz são para dar aquele despertar nas pessoas. Então, às vezes, a pessoa nunca fez nada de autoconhecimento e vai para uma imersão e sai de lá com a cabeça bombada. Ela despertou, ela acordou. Só que a vida dela ainda não transformou. E muitas pessoas, depois dessa imersão, depois de um mês, elas voltam ao estado original. Por quê? Porque não dá continuidade. A mudança, ela não acontece dessa forma. Quem dera, né? Se fosse tão fácil, se fosse tão simples, bastava a gente ir numa imersão de 4 dias e a nossa vida seria transformada. Então, as imersões são boas? São, para dar esse boom, esse despertar, dizer para você assim, acorda Maria, acorda João, sua vida não está boa não, bora transformar. Só que para você fazer as mudanças de maneira sustentável, de maneira como tem que ser, não tem cursinho, né, mágico, tem uma jornada. Então, por isso que é um programa onde eu trabalho esses 12 pilares aqui. O autoconhecimento, o planejamento, a coragem, ressignificamos os fracassos, trabalhamos o nosso mindset, né? Que é aquele mindset de crescimento que aprende com os erros, aprendemos o que é inteligência emocional, o que é energia realizadora. Nesse pilar, eu trabalho todos os pilares da saúde mental, que vai dar sustentação emocional para os outros pilares. Tomada de decisão, os hábitos, desenvolvimento de competências e o inconsciente. Então, a gente trabalha esses 12 degrauzinhos, né, da mentalidade realizadora. E como é que funciona esse método, né? Ele é um programa híbrido, ele tem as aulas gravadas, eu tenho o teste de personalidade, o de forças de caráter, tenho mais de 20 ferramentas de auto-coaching. Só para vocês terem noção, quando a gente trabalha com um cliente, né, num processo individual de coaching, a gente tem um protocolo mínimo de 12 sessões. E a gente consegue trabalhar uma ferramenta por sessão. Então, só aqui de ferramentas, eu tenho quase 2 processos, né? Mais de 20 ferramentas. E todas as terças-feiras, a gente tem uma mentoria ao vivo, aonde a gente tira dúvidas dos alunos que fizeram, né? As aulas, os testes, as ferramentas na parte gravada. E eu trago conteúdo over, né? Conteúdo além do que a gente tem dos 12 pilares da mentalidade realizadora. E temos um grupo de WhatsApp para os mentorados. Lembra que a gente falou da ambiência, né? O poder de uma ambiência correta? Então, uma ambiência saudável é uma ambiência que quer as mesmas coisas que eu quero. Tem, às vezes, as mesmas dificuldades que eu tenho. E é uma ambiência que se apoia, é uma ambiência que não julga, né? É o contrário. Então, a gente tem esse grupo de WhatsApp para todos os alunos que participam do Mentalidade Realizadora e tem um acompanhamento meu diário durante esses 12 meses. Por isso que eu chamo de programa. A pessoa fica comigo em 12 meses. Patrícia, em quanto tempo eu consigo absorver esse conteúdo do Mentalidade Realizadora? Eu tive um mentorado, foi um dos primeiros a entrar no programa, que ele falou assim, Patrícia, eu cresci 3 anos em 3 meses. Então, assim, ele foi um exemplo
de pessoa que maratonou as aulas, fez todas as ferramentas, participou no grupo e em 3 meses ele era outra pessoa. E ele entrou no Mentalidade Realizadora com sintomas de ansiedade. Ele tinha acabado de terminar um relacionamento amoroso, estava cheio de coisa na cabeça, e 3 meses depois ele era uma pessoa diferente. Então, o processo de mudança, para algumas pessoas, ele é mais rápido. Para outras pessoas, ele é mais lento. Então, a pessoa vai ter uma mão, né, direcionando e apoiando durante ali 12 meses. Mas, se ela for uma pessoa dedicada, que quer uma mudança, quer uma transformação, em 90 dias, ela já está em movimento, já está realizando e já está com essa mentalidade no caminho, né, da realização. Então, não é 12 meses para se transformar. Você consegue absorver o conteúdo em, no máximo, 90 dias. É uma quantidade de conteúdo razoável, mas não é excessivo, porque eu já fiz cursos que a gente se perde, né, nos conteúdos. Eu fiz um curso uma vez que tinha mais de 1.000 aulas. Não tem condição de você entrar num curso com mais de 1.000 aulas para desenvolver uma mentalidade. São 12 pilares em 12 módulos e que você consegue com tranquilidade, assim, tranquila, liquidar tudo isso aqui em 90 dias. E eu falo 90 dias que é muito tempo. Se a pessoa for bem estudiosa, em 30 dias ela vence os conteúdos, as ferramentas e tira suas dúvidas nas terças-feiras de mentoria. Pessoal, até aqui, tá fazendo sentido para vocês? Sim. Fala aí para mim um pouquinho. Sim. Bateu o sino da igreja aqui, ó, 9 horas. Gostando muito do conteúdo. Bem interessante. Não Como é? se fosse- São vários aspectos. é uma coisa muito focada dentro da nossa realidade, né? Isso. É O muito, é que me muito prático, né? seria assim, o pontapé inicial, o que fazer, qual método, né? Aí você agora matou a pau falando, né? Que tem um conteúdo para ser estudado, né? Que no caso seria esses 12 módulos, né? Isso, são os 12 pilares. Os pilares, perdão. Isso. Porque o que que eu vejo muito por aí, né? E é igualzinho o marketing digital, que é uma coisa que eu estou estudando agora. Você vai para um cursinho, você vê só autoconhecimento. Você vai para outro cursinho, você vê só planejamento. Você vai para outro cursinho, você aprende só inteligência emocional. Então, às vezes, você fica com uma colcha de retalhos e às vezes não sabe conectar. Então, ao invés de ficar fazendo um pouquinho ali, outro acolá, eu desenhei uma estradinha. O que que a gente precisa ter para ser uma pessoa que realiza sonhos e que se transforma numa pessoa realizada, né? Então, por isso que eu falei, a gente precisa de um método para a gente não ficar saltando ali de galho em galho, buscando ali os nossos retalhos para ver o que que falta na nossa mente para desbloquear, crescer e prosperar. Hã? E a própria internet e todos esses acessos para quem procura ter autoconhecimento, ela te dá uma gama de informação, né? Você tem, na verdade, você tem até às vezes excesso da informação, né? Exato. Agora sim, E às vezes mais do mesmo também, né? o pontapé inicial disso é como se cura isso, como é que trabalha aquilo, né? Então, assim, você mais ou menos você sabe um caminho, mas eu acho que a grande maioria que está aqui, inclusive, está meio perdida assim, como é que eu vou fazer isso? Né? Em que momento eu vou iniciar isso? De que forma? De que maneira? Né? E está todo mundo muito perdido em relação talvez excesso de informação, né? Exato, exato. E assim, foi ótimo que você falou, Alexandra, que, por exemplo, eu vou trazer para vocês uma experiência que eu tive no grupo mesmo, do Café com Coragem. O dia que eu postei o podcast falando do teste de personalidade, explicando a relação das causas da procrastinação com o teste de personalidade, eu fiquei até meio
zonza no dia, porque foram mais de 40 solicitações para enviar o link. E depois eu voltei perguntando, né, fulano, você fez o teste? E de todas essas mais de 40 pessoas que eu perguntei se fez o teste, 2 disseram que fizeram o teste. Só 2. E por que que isso acontece? Só para ilustrar um pouquinho do que você falou, porque nós funcionamos assim, e inclusive tem uma lei espiritual do sucesso que fala sobre isso. Esse teste que eu disponibilizei para vocês no grupo, ele foi criado por um pesquisador americano chamado Nathan Wilson. Ele é um grande estudioso da personalidade. E ele é um teste bem robusto, ele tem 300 perguntas. E um teste similar a esse teste, o IPIP 300, aqui no Brasil, só de custo, ele tem um valor de R$ 500, só o valor do teste. Depois vocês podem pesquisar, está no site da Vetor, que é uma editora que faz testes para psicólogos. E quando você recebe algo de graça, às vezes, o nosso cérebro, ele parece que ele não assimila, né? Não, sei lá, não vai ser tão importante, não tem tanto valor, porque veio de graça, né? Então talvez pode não ser tão bom. E quando a gente faz um investimento, a gente se compromete. Quando a gente não investiu, igual, eu cedi um teste gratuitamente, né? Ele é gratuito. Eu não me comprometo, porque ele é gratuito, eu não investi nada. Então, nada ali entre aspas, me obriga a fazer o teste, porque eu não paguei. Então, se eu fizer ou não fizer, vai ficar no mesmo lugar. Agora, é igual os materiais gratuitos da internet. São muitos conteúdos, tudo o que você quer estudar hoje, você tem de maneira gratuita. Só que eles não estão organizados, e você vai estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e não vai te conectar para onde você quer ir. E você vai demorar muito tempo. Então, quando a gente vem para um método, né, como esse desenhado, eu estou trazendo para cá uma experiência de 20 anos organizada. E quando a gente investe em algo, a gente fala assim, não, é igual faculdade. Eu estou pagando, eu tenho que fazer. Não é sobre dinheiro, vejam, é sobre se comprometer. E é isso que a gente precisa para mudar. A gente precisa se comprometer. É por isso que a gente não se transforma com conteúdos gratuitos da internet. Porque vocês concordam? Se tem conhecimento sobre tudo, eram para todas as pessoas já serem muito bem resolvidas, já atingirem os seus sonhos, já terem uma mentalidade diferente. Tinha que ser assim, não era? Sim, Só que é verdade. gratuito. E tem uma lei espiritual do sucesso, está até no livro do Deepak Chopra, que é muito conhecido nessa área, que é a lei do dar e receber. Quando você dá algo, né, que a gente fala, né, da troca do investimento, eu estou dando uma parte financeira e eu estou recebendo um conteúdo, você tem um comprometimento de ambas as partes, sua e da outra pessoa. Isso nos relacionamentos é muito fácil de identificar. Quando as pessoas dão demais, o outro, às vezes, não corresponde e ainda se manifesta como ingrato e arrogante. Mas o problema foi do outro? Não, talvez foi seu, de dar demais sem receber. Então, a gente precisa manter esse equilíbrio de troca em tudo na nossa vida. A gente não pode dar demais, né? E nem dar de menos, senão a gente desequilibra esse dar e receber. Então, quando a gente quer mudança, quando a gente quer transformação, a gente precisa se comprometer. E nós humanos, a gente só se compromete quando a gente dá alguma coisa. Senão vai ficar mais um curso guardado, né? Quantos cursos gratuitos tem aí hoje disponíveis e às vezes a gente não quer fazer? Porque não tem um compromisso. É ou não é? É. Boa noite, Patrícia. Boa noite, A quem está me dando boa noite? É a Marici. Ah, oi, Eu falei Marici, tá com você joia? outro dia. Verdade. Tudo bem? Tudo jóia. Fez bastante sentido isso que você falou. Boa noite a todos, muito prazer. Meu nome é Marici, eu sou aqui de Mogi das Cruzes e eu fiz muitos anos de psicoterapia, né? Tenho autoconhecimento, sou extrovertida, comunicativa
Mas, de fato, às vezes eu fico me perguntando, me questionando se eu estou procrastinando, né? E se tem a ver essa relatividade com a personalidade, né? Isso que você falou fez muito sentido, né? Embora eu tenha bastante discernimento às vezes, né? E quando eu falo de merecimento, eu falo do meu merecimento, entendeu? Eu tô trabalhando essa área também de dependência emocional, né? Eu não tenho Aham, dependência emocional com ninguém, o merecimento é meu, o pertencimento é meu, né? Então isso me impulsiona bem, sabe? Bastante, aham, né? Tenho autoconfiança, tenho vencido muitas crenças limitantes, né? Eu sou uma mulher de 60 anos, então hoje eu estou vencendo muitas crenças limitantes, porque eu não queria aparecer nas câmeras, porque eu estou ficando com idade, então eu venci muitas coisas, né? Por esse meu impulsionamento, porque o merecimento é nosso, né? É de cada um, exato. né? Sim, Mas é como você falou mesmo, fica um pouco desordenado, né? Essas, né? O que é procrastinação, o que é não objetividade, né? Então esse metodologia, né? Dá para ter um parâmetro, né? Aonde a gente quer chegar. Eu já tive muito sucesso na minha vida, em muitas coisas, muitas realizações. É, Às vezes eu tenho a mente realizadora, né? Algum bloqueio que eu tenha, então eu procuro vencer esse bloqueio, né? Eu não vou em determinado lugar porque eu não tenho roupa. Não, eu vou em determinado lugar com a roupa que eu tenho, né? É a perfeito. gente se impulsionar, né? Então, achei bem interessante, muito gratificante isso que você falou, né? E gostaria de tapar também dos assuntos, né? Bacana. Do seu conhecimento, da sua experiência, da sua expertise, né? E Maravilha, muito bom, obrigada. parabéns. E quero Obrigada, saber mais Marici. aí da mente realizadora. Então, deixa eu contar para vocês aqui agora a parte dos valores, né, do mentalidade realizadora. É, imagine o seguinte, olha só, um processo hoje de coaching, ele varia muito de estado para estado. Então, por exemplo, um processo de 12 sessões de coaching em São Paulo, que é um mercado diferente dos demais, né? Você tem processos de 5 mil reais, de 10 mil reais, de 15 mil reais. Mas o meu mercado, ele é um mercado de Minas, né? Eu moro numa cidade 70 quilômetros de Belo Horizonte. Então, uma pessoa hoje que vem fazer um processo comigo de coaching individual, a gente organiza em 12 sessões e esse processo individual que dura 3 meses, ele tem um valor de 3 mil. Eu cobro 250 por sessão. Isso é um processo individual. Quem que procura um processo individual, Patrícia? Uma pessoa que quer uma atenção só para ela e quer um resultado rápido. Então, em 90 dias, a gente alavanca aí o resultado de uma pessoa. Então, eu estou falando para vocês que eu tenho um programa onde a gente vai ficar junto 12 meses. Então, eu estou fazendo 4 vezes esse tempo. Então, a gente poderia falar de um valor aí, né, de processo aí, um valor mínimo, 2 vezes um processo individual, 6 mil reais. Mas o mentalidade realizadora ele não é nem metade disso, né? Eu brinco que hoje ele é mais barato do que uma pizza por mês. Então, assim, para quem realmente quer uma mudança, para quem realmente quer esse desenvolvimento pessoal, que não tem jeito, pessoal. Um dia o mundo vai bater na sua porta e falar assim, cara, você tem que buscar autoconhecimento, senão você não vai sair desse lugar, né? E esse lugar, às vezes a gente acha que tá ruim e ele ainda piora, viu? Ele ainda piora. A gente acha que não piora, mas eu hoje converso com algumas pessoas, né, que a gente começou a conversar ano passado, 2022, e a pessoa relata para mim, Patrícia, a minha mente, ela está muito pior do que quando a gente começou a conversar. Então, assim, qual que é o valor do investimento hoje do Mentalidade Realizadora? 12 parcelas de R$ 99 ou à vista 997. Então, assim, é um valor muito, eu digo, simbólico por tudo o que eu entrego e pelo tempo que eu entrego, né? Eu já esperava hoje uma aula de quase
é 1h30, 1h40, a gente aguardou o pessoal chegar no início. E em vários pilares eu preciso dar uma corridinha, porque senão fica aqui 3 horas de aula, né? Mas eu queria passar para vocês todos esses pilares e qual a importância de cada um deles nesse nosso desenvolvimento. Porque não adianta, pessoal, ficar acreditando em curso mágico, em pílula mágica, sabe? Se você não passar por isso, você não tem o que eu chamo, que é como se fosse assim, ó. A mentalidade realizadora, ela é como o alicerce para uma casa. Tudo o que vem depois, você precisa dele. Então, Patrícia, quero empreender. Você vai ter que aprender muitas competências do empreendedorismo. Mas antes, você tem que ter a mentalidade que o empresário precisa ter. Senão, não adianta você só aprender finanças, vendas, produção, ou às vezes o comercial da coisa, se você não tem resiliência para aguentar os trancos, né? Para aguentar os erros, para aguentar as coisas erradas que você vai fazer, inteligência emocional para você conduzir sua equipe, né? A Marici tem uma equipe grande aí no Brasil. Se ela não tiver inteligência emocional, ela não consegue conduzir essa equipe toda, né? Então, assim, essa mentalidade, essa preparação mental, ela é base para o empreendedorismo, ela é base para uma segunda, para uma terceira carreira, né? É como uma terapia. Todo mundo vai ter que fazer um dia, senão vai ficar doido da cabeça. E como eu falei para vocês, investir é muito melhor do que você ficar onde você está, parado, estagnado, frustrado, e muitas vezes ficar nessa angústia, né? Meu Deus, eu não consigo sair do lugar, o que está acontecendo comigo? A sua questão não é um problema, não é um defeito de fábrica, né? Que a gente brincou lá no começo. É só algo que você ainda não sabe o que é, mas quando você descobrir, você consegue superar. Mas você tem que descobrir primeiro onde que está o seu bloqueio, onde que está a sua trava. Dos 12 pilares, qual que é o seu calcanhar de Aquiles? Né? E vocês vão ter uma mentora que cutuca. Eu até brinco, ó, eu cutuco muito, eu exijo muito, eu cobro muito, né? Não sou mãe de ninguém. Isso eu deixo bem claro também. Olha, eu não sou sua mãe e eu não vou te salvar, mas eu vou te cutucar. Porque quando a gente entra num programa, né, como esse, vocês me autorizam a ser mentora de vocês. Então, o mentor, ele ajuda, ele apoia, ele sacode, ele cutuca, né? Vamos, bora realizador, bora começar, né? Diante do que eu falei, pessoal, tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não, para mim está bem claro, Patrícia. E lembrando, né? Enquanto a gente não realiza os nossos sonhos, a gente fica vivendo o quê? Os pesadelos, né? Até quando? Até quando você vai viver seus pesadelos, né? E aumentar o nível de merecimento, né? Exato, exato. É. E A gente assim merece como mais. eu lá atrás, né? Aceitar que o normal é ter o CrossFox Sim. amarelo, é realizar sonho, que ninguém vai morrer se realizar sonho, né? Sim. Nós precisamos ser felizes, é como você falou, a gente veio para o mundo para ser feliz, né? Deus nos fez para ser inteiro. Exato, Não só para pagar conta, né? exato. Nós temos um propósito aqui, né? Isso. Então, gente, o que que eu vou fazer? Olha só, eu vou disponibilizar ali no nosso grupo, no Café com Coragem, o link do Mentalidade Realizadora. E para as 5 pessoas que quiserem entrar no programa, eu vou dar um bônus. O que é esse bônus? É o workshop de missão de vida que eu tenho. O que é esse workshop? São 2 sessões individuais que o mentorado vai ter comigo, que a gente vai mapear o propósito de vida dessa pessoa. Então, a pessoa já vai somar, né, a mentalidade realizadora, que vocês viram, dentro do mentalidade realizadora, ele não tem workshop de missão. A gente trabalha muito o autoconhecimento, mas por que eu não tenho missão?
Porque missão é algo que eu trabalho individual. Não dá para eu trabalhar missão de vida, propósito de vida em grupo. Não funciona, não tem jeito. Então, hoje, quem quer descobrir a missão e o propósito, faz 2 sessões comigo, né? Então, como eu falei para vocês, uma sessão individual é R$ 250. Então, para fazer a missão, eu normalmente não cobro 500, não. Eu cobro 400, que é o workshop de missão. 2 sessões a gente faz no intervalo de 15 dias. Então, quem fechar o Mentalidade Realizadora agora, né? As primeiras pessoas que fecharem, que eu vou mandar o link lá no grupo, ganha esse workshop de missão. Então, além das mentorias ao vivo, essa pessoa vai ter 2 sessões extra comigo para a gente mapear. Tem gente que até hoje, né, não sabe para que veio no mundo, qual é o seu servir, qual que é meu papel aqui. Então, a partir do momento que você descobre o seu servir, você pode fazer o que com ele? Desenhar uma segunda fonte de renda, uma segunda carreira, ou às vezes uma terceira carreira alinhada com o seu propósito. Pode continuar tendo ali o trabalho, né, para pagar os boletos, enquanto isso, depois pode fazer uma transição de carreira, mas fazendo isso, a pessoa vai ter uma realização na carreira, para aquelas que ainda não têm, né, aquelas que ainda trabalham ali para pagar conta, para pagar boleto. Beleza, então? Beleza. Patrícia, foi muito Obrigada. bom, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Só esse primeiro momento também já, eu acho que para a gente também, pelo menos digo por mim, que sou leiga, né, já deu para aprender até algumas coisas. Ótimo, maravilha. Então, vou postar lá no grupo, viu, gente? Se vocês tiverem depois mais dúvida. Fabi ficou quietinha, né? Fala aí um pouquinho, Fabi. Abre o seu áudio aí. Olá, boa noite. Agora funcionou. Oi. Caiu a minha internet, aí eu voltei. Bem a hora que deu uma queda. E aí eu acho que o microfone ia falar em voz. Deus quer agora de falar. Tá dando para me ouvir, né? Aham. Ah, tá. É que eu tô aqui com o meu pequenininho aí tentando dar atenção para ele, ouvir Ah, e então atento ao tá. que você está dizendo. E todo o conteúdo. Ah, ela não está te vendo. Deixa eu colocar aqui. Todo o conteúdo que você traz, Patrícia, é maravilhoso. Obrigada. Nossa, eu realmente sou grata de ter tido a oportunidade de ter acesso a você, a todo o conteúdo que você está trazendo. E eu quero sim, estou tendo só as minhas questões aqui, mas para fazer parte assim, do programa, porque ele vai ser com certeza excelente e eu preciso muito, muito, muito mesmo. Pois é, ó. E aproveitem o bônus agora da missão, viu? A gente até conversou sobre ela um pouquinho, né? Sim, sim. Então é isso. Pessoal, obrigada, viu, a todos vocês que participaram, viu? Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham. Ah, agora eu tô vendo vocês! Que bonitinho! Como que é o nome dele? É o Rafael, fala o seu nome. Oi, Rafael! Tudo bem? Tá vendo aí, ó, o realizador, pequeno realizador. É. Já tá aprendendo sobre a mentalidade realizadora, tá vendo? Obrigada, então, meninas, meninos. Prazer ter vocês aqui. A gente se encontra Gratidão. aí em breve. Continuaremos os nossos contatos, né, ali no privado do Café com Coragem. Podem me chamar na hora que quiser. E espero vocês no Mentalidade Realizadora para a gente juntar esses retalhos aí, crescer e prosperar juntas. Bora? Bora. Então tá, joia. Boa noite, obrigada. Boa Vou postar lá noite, agora no grupo, viu? gratidão. Qualquer dúvida Tá pode me bom. perguntar, tá bem? Obrigada. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau.